Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé, e este programa, como vocês sabem, ele vai ao ar durante toda a semana. Segunda, terça e quarta, programa Mulheres de Fé. E a continuidade com o programa Palavras da Fé, quinta e sextas-feiras. Então você é nosso convidado para durante a semana estar conosco, nos prestigiando e ouvindo uma boa mensagem da Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Nós vamos falar de conexões. Conexões que influenciam. E nós estamos na era das conexões, né? Nós nunca vimos um mundo tão conectado. Depois das redes sociais, né? Depois da internet, nós estamos conectados não só com o nosso meio natural, o nosso habitat, aqui onde nós estamos, mas com o mundo todo, com o planeta todo. E isso é muito bom. Apesar das conexões nos fazerem bem, há também coisas que prejudicam, né? Somos influenciados em tudo. Somos influenciados pelas conexões na área de educação, na área de alimentação, na política, em tudo, enfim, nós somos influenciados. E quando nós recebemos uma boa influência, graças a Deus, isso é bom preservar. Mas as influências que não edificam, nós devemos descartar. E eu quero chamar a atenção de você para um versículo que tem na Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 13, o versículo 20, que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É uma verdade, nós estamos vendo aí. As boas influências, já diziam nossos avós, né? E todos nós conhecemos esse provérbio também. As más influências corrompem os bons costumes. Então nós precisamos saber em quem nós estamos ligados e com quem nós estamos interligados. Porque conexão é uma via de mão dupla. Conexões é uma interdependência. A gente precisa não só ser influenciado, mas influenciar também. E eu quero falar do maior influenciador da época, de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, veio um Senhor do céu para influenciar o mundo. E por mais que ele tenha feito, Jesus Cristo ele não foi aceito. Trocaram, na maioria deles, trocaram a influência dele pela influência maligna, a influência do bem pela influência do mal. Quando começou a influência do bem? A influência do bem começou quando o Senhor Deus se conectou com o homem. Lá no livro dos princípios, né, que é o livro de Gênesis, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem e a mulher, que ele criou macho e fêmea, como diz a palavra, ele os criou para estar em conexão com ele. É tanto que todos os dias o Senhor Deus vinha para o jardim, onde ele havia colocado Adão e Eva, para se comunicar com eles. Ao virar do dia, ele vinha para se conectar, para, com certeza, né, instruir, ter comunhão com o homem. Mas acontece que vem, como a Bíblia diz, que as más influências, que junta com o bom serás um dele, quem se junta com o ruim é pior do que ele, né? Como nós lemos o versículo aqui de Provérbios, acontece que tinha outro alguém aqui na terra já, o influenciador do mal. E quando eles estavam bem,
Adão, casal, né? Adão e Eva estavam bem, seguindo os princípios de Deus, veio um inimigo e não achou aquilo interessante, porque o diabo, ele é inimigo de Deus e inimigo da criatura que Deus criou. Então ele é meu e seu inimigo. E ele só influencia para o mal. Infelizmente, muita gente tem recebido a influência dele e tem influenciado também. Então, quando Satanás viu o homem bem com a sua mulher, Eva, ele veio com mentiras. E Adão, infelizmente, abriu um espaço para ouvir Satanás. Abriu um espaço para a influência do mal. E se conectou com Satanás. E como a gente já disse, a conexão traz interdependência. E daquele dia por diante, Adão deixou a conexão com Deus e ficou conectado com o mal. E esse mal veio a todos os homens, ou seja, a influência hoje maléfica continua cada vez maior. Como eu disse há pouco instante, né, Jesus Cristo veio para restaurar essa comunhão, essa conexão do homem que se afastou de Deus através, né, do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Ele veio para reconectar o homem, mas a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, eu vou ler para vocês ouvirem, que ele veio, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, Jesus veio, a Bíblia fala no segundo Adão, justamente que foi Jesus Cristo, que veio para, como eu já falei, né, conectar o homem com Deus. O homem que estava afastado, ele veio para trazer a reconciliação. Mas diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aqui. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Está falando de Jesus, porque Deus é trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não reconheceram. Ou seja, quando Jesus veio, a luz verdadeira para iluminar a humanidade, para trazer paz, para trazer comunhão, o amor de Deus manifestado na terra, eles rejeitaram e o crucificaram. Infelizmente, ainda hoje, Jesus Cristo continua sendo rejeitado. Ainda hoje, a maioria ama mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz, ela mostra o que está no obscuro do coração do homem. Ela mostra aquilo que é defeituoso. É claro que quando a luz chega, as trevas têm que desaparecer, mas é preciso que eu e você recebamos a luz. A luz é a palavra de Deus, a luz é o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós estamos nesta tarde para te falar a respeito das conexões que nós devemos fazer. A maior conexão que o homem tem que fazer ou preservar, se já fez, é com Jesus Cristo, é com o autor da vida. É com aquele que deseja estar o tempo todo do lado nosso e não nos trai, não nos abandona e não nos rejeita. Antes que o Senhor viesse à terra, diz que o mundo estava em trevas. E ele veio para trazer a luz, mas como não receberam, o mundo continuou em trevas. Porém, o versículo diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Apesar do mundo estar em trevas, existe uma porção que recebeu Jesus Cristo e se tornou filho de Deus. Muita gente se engana pensando que todos que estão na terra são filhos de Deus.
Infelizmente, não. A Bíblia diz que não. Só é filho de Deus aqueles que o recebem na sua vida, no seu coração e passa agora a andar nos seus ensinamentos. Cada família tem os seus princípios, não é verdade? Em um lar bem organizado tem regras e tem princípios. E os filhos devem obedecer os pais e obedecer aos princípios. E as regras de Jesus Cristo, que Deus deixou para o homem, estão na palavra de Deus. Mas eu pergunto, quantas pessoas buscam a palavra? Quantas pessoas estudam a palavra? Quantas pessoas se guiam pela palavra? Eu acredito que tem pessoas que às vezes têm a Bíblia em casa, têm a palavra de Deus, mas passam semanas inteiras, até meses, e nunca abrem para ver o que é que está escrito. Eu pergunto outra vez, nós estamos numa caminhada e a nossa bússola é a palavra de Deus. Mas se eu não examinar, se eu não buscar o que tem ali para mim, à frente do meu caminho, para eu me prevenir, para não pisar no abismo, o que será de mim? Então, o que eu gostaria de falar nesta tarde para você, minha cara amiga, meu caro amigo, é que a palavra de Deus é a bússola e é luz para o seu caminho. No Salmo 105 diz assim, no Salmo 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso era o salmista falando a respeito da palavra de Deus. Então, quer fazer uma boa conexão com Deus? Procure a palavra de Deus, procure os seus ensinamentos, leia a Bíblia, procure um lugar onde estuda a palavra, procure uma igreja, cultue ao Senhor. Não estou falando que é a igreja que salva, o nome igreja, o nome, as placas, não. Porque tem ensino da palavra. Quando você vai para uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã, você vai estudar a palavra de Deus. Então procure, se conecte com Deus, porque as conexões com esse mundo não levam a nada. As conexões com esse mundo levam para o lugar onde o príncipe do mundo das trevas está. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo continua em trevas. Então vamos nos apegar, vamos nos conectar com Deus, com aquele que veio a fim de nos reconectar com Deus. Construa sabiamente as suas conexões. Aí você pode perguntar como construir as minhas conexões. Eu já falei que uma das maneiras de você estudar a Bíblia é procurar ver o que o Senhor Jesus ensina. E outra coisa, você dentro da sua casa, no interior dos seus aposentos, buscar o Senhor, orar a Deus. Ele é Espírito e é verdade. Ele disse, aqueles que me adoram, adoram em Espírito e em verdade. A gente gastamos tanto tempo com nossos amigos nas redes sociais, não é isso? É interessante, é bom termos nos conectarmos com amigos, com os familiares, mas conectar a minha e a sua conexão com aquele, com Deus. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham uma conexão com Deus. Mas quando eles deram ouvido a outra conexão, a um estranho, eles perderam a conexão com Deus e ficaram na conexão com o diabo. E foi difícil, não é? Apesar de ele ter estado num momento de tanta glória, de tanto esplendor, quando ele deram ouvido à voz estranha, se conectaram com o mal, a vida dele foi de água abaixo. Aí você pode dizer, mas o erro foi de quem? Deus não sabia que ele podia fazer isso? Mas acontece o seguinte, Deus não quer ninguém forçado ao lado dele. Ele deu livre-arbítrio. Nenhum pai deseja que um filho venha na sua casa somente quando ele chama. Ou lhe dê um abraço só se pedir. Claro, a gente pede um abraço, me dê um beijo, mas a gente gosta muito quando o filho chega junto da gente para conversar, para falar, independente de necessidades, para comunhão.
E acontece que Adão perdeu essa comunhão porque ele quis. Ele tinha a opção de não desobedecer a Deus quando ele disse: se você comer do fruto da árvore do bem e do mal, você morrerá. E ele fez isso porque foi enganado também. E hoje nós vemos que a maioria desses meios de comunicação traz muito engano. E as pessoas ficam ligadas, na maioria das vezes, o dia inteiro na internet, ouvindo o que presta e o que não presta. E a influência do mal continua muito forte. E a advertência de hoje à tarde, para mim e para você, que nos reconectemos com Deus, que busquemos uma linha de direção para o alto. Essa linha horizontal, ela é fraca, mas se nós tivermos o Deus Todo-Poderoso, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Nenhum mal nos acontecerá, nem praga nenhuma chega na nossa casa. Se você se conectar com o Pai, ficar escondido no esconderijo do Altíssimo, com certeza você terá livramento. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas vezes somos apanhados de surpresas, mas pela misericórdia de Deus, aqueles que seguem o Senhor geralmente são vitoriosos. O Senhor nos livra. Quantos livramentos eu já tive na minha vida? E você também. Quem sabe quantos livramentos você já teve na sua vida? Coisas que você passou por dizer assim: puxa, eu acho que isso aí foi Deus que me livrou. Então, reconsidere isso. Volte a ter uma comunhão cada dia mais perfeita com o Pai. Buscando em oração, buscando na meditação da palavra, buscando em fazer o bem, perdoando. O perdão é muito importante para ter comunhão com Deus. Você sabe o que diz a oração do Pai Nosso, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Para sintetizar, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cada dia nós encontramos pessoas, como eu disse, pessoas até que estão influenciadas pela conexão do mal e pode até nos ofender, e pode até nos inflamar, nos machucar. Mas tenha um coração perdoador, seja a luz, resplandeça a luz de Cristo na sua vida. Jesus Cristo, ele foi morto, maltratado, ele era filho de Deus, veio fazer o bem, mas foi maltratado, cuspido no rosto, morto, crucificado, espancado, sangrando. Na hora que ele morreu, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Infelizmente, as pessoas que nos fazem mal, que procuram fazer o mal, essas pessoas estão desconectadas de Deus. Eles não têm consciência da luz. Mas cabe a mim, a você que tem Cristo no coração, Deus na vida, encaminhá-los para a luz. Então, nosso apelo nessa tarde, meu amigo, minha amiga, se volte para o Evangelho. Se volte para a palavra de Deus e veja que o que vem acontecendo nesses últimos dias é justamente o prenúncio da volta de Jesus Cristo para vir buscar um povo que está conectado com Ele. Um povo que está influenciado pela sua palavra. Um povo que segue os seus ensinamentos. Nós estamos ouvindo falar de guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, inundações. Isso tudo está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quer conhecer mais de perto? Vá para os Evangelhos. Leia a Bíblia para que possamos nos conectar cada dia mais com Deus e nos abster das trevas, nos abster das obras do mal, nos distanciar das influências malignas. Olhe para os seus filhos,
Observe onde é com quem eles estão andando. Se eles estão com boas companhias, ou se ele está andando com más companhias. Como eu li, vou repetir aqui, Provérbio 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Pai e mãe, oriente seus filhos para o caminho de Deus. Leve os seus filhos para uma igreja, leve os seus filhos para aprender a palavra de Deus. Porque o mundo não tem amor, não. Como eu disse, a Bíblia diz, né, que o príncipe das trevas, o mundo jaz no maligno, o príncipe das trevas está imperando nesse mundo. A Bíblia diz também que dos céus é o Senhor e a terra e a sua plenitude. Mas o governo desta terra está entregue a Satanás, porque Adão entregou. Quando Adão deixou de obedecer a Deus e obedeceu a Satanás, ele deu ouvido à voz do inimigo, ele se tornou servo do demônio. E tudo que ele tinha, ele passou de mão beijada para o diabo. Quando Satanás estava tentando Jesus no pináculo do templo, ele disse, tudo isso te darei, mostrou todas as belezas do mundo, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus não disse nada, porque Jesus, nesse sentido, porque Jesus sabia que o direito que Jesus tinha dado, que Deus havia dado para o homem de domínio e governo, ele tinha passado para Satanás. Jesus respondeu ele com a palavra, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, você pode ser dono de tudo aqui, mas você tem um Deus, é a ele que você deve se prostrar e adorar. Então, nossa palavra hoje, meu amigo, minha amiga, olhe com quais conexões você está conectado e busque imediatamente se conectar com Deus, porque Ele está vindo, Jesus Cristo está vindo para levar aqueles que estão conectados com Ele. E o desejo dele é que todos nós vamos ao encontro dele, subamos com Ele, mas Ele não pode levar ninguém a pulso, como Ele falou, Ele deu livre-arbítrio, Ele disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e farei morada com ele e ele comigo. O desejo de Jesus é que você abra a porta do seu coração e convide-o aí, onde você está, no lugar que você está. Faça um convite a Ele, Senhor, eu te reconheço como meu Salvador e abra a porta do meu coração e te aceito na minha vida. E daí por diante, com certeza, você passou do império das trevas para o império da luz. Você recebeu a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. E eu vou terminar nossa mensagem nessa tarde agradecendo a você pela audiência e agradecer a Deus. Eu vou orar por mim e por você. E eu te convido para junto comigo fazer essa oração. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça mais uma vez por os ouvintes que estão aí nos assistindo, que esta palavra, Senhor, tenha tocado aos corações, que haja espaço para crescer e frutificar, porque a tua vida está próxima e nós queremos subir ao teu encontro, porque aqui o que vai acontecer vai ser horrível e nós queremos estar livres deste mal. Então, nessa tarde, Pai, eu oro por todos os que estão nos assistindo e declaro a bênção de Deus, a vida de Deus, a luz de Cristo, penetrando em cada coração, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório.
A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.